tem que pensar. Quando eu defendo devolver o poder legiferante às Assembleias Legislativas sobre esse tema, é porque aqui nessa casa se vota muito pouco. Essa é que é a grande verdade, se vota muito pouco. É muita medida provisória para pouco projeto de lei, isso é verdade. Aí que eu vejo assim, projeto de deputado, que nós devíamos valorizar, fala, vamos fortalecer o parlamento. Projeto de deputado fica 10 anos aqui para ser votado. A medida provisória Quando restringiu vota, ainda mais. Tá certo? Então é o seguinte, nós nunca vamos votar... A medida provisória restringiu muito o poder legislativo do Congresso. Correto. E outra coisa, aí, se for depender aqui da Câmara Federal, votar qualquer projeto de emancipação brasileira, não vai votar nunca nenhum. Então, devolver essas assembleias, mas normatizando, tendo um regramento claro que não dê liberdade estabelecendo regras, né? Fazer a festa. Estabelecendo regras nacionais. Porque você vai encontrar município, eu quero emancipar o município X, mas não tem 5 mil habitantes, parou, morreu ali. Primeiro critério está ali. Agora, quando você não coloca regramento, vira essa farra. Agora, quantidade de município, isso é muito relativo. Você pega a França, tem 36 mil municípios. Você pega a Itália... Mas lá a organização dele, a organização administrativa é diferente. São províncias. Lá o vereador não recebe salário, não tem gabinete, não tem assessoria, você não tem juízes distribuídos da maneira como é no Brasil. E outra coisa, nós estamos falando cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos, quer dizer, o Brasil é um país de 500 anos e que você tem que ter essa característica. Você imaginou se nós tivéssemos 33 mil municípios nos padrões brasileiros? Não tinha dinheiro público que pudesse sustentar essa máquina administrativa. Mas esse também não pode ser o parâmetro para dizer, nós não vamos criar mais nenhum município no país. O que eu clamo é que eu conheço a região norte e nós temos que levar a todos os brasileiros as mesmas condições. Então, reconheço que a região de São Paulo, a região litorânea brasileira e toda mais, desenvolveu primeiro que o Brasil começou por ali. Não é? Mas nós temos que levar os outros irmãos brasileiros também à mesma condição. Então, é possível. Riquezas lá tem para serem exploradas. Precisa de gente capacitada, precisa de gente formada, precisa de governo mais próximo. Não é? Porque dessas regiões norte do Brasil, o dia que vai um presidente da República lá é uma festa. Isso é difícil ver um presidente da República. Não é? É difícil você ver um ministro. E isso sente essa falta. Então, quando a gente quer criar novos municípios, é porque nós vamos dar mais oportunidades de ter uma população maior. O Tocantins, quando dividiu, a nossa população era 700 e poucos mil habitantes. Hoje é 1.300.000. Cresceu, chegou gente. Não tem um ditado que diz que onde você faz uma estrada nova, chega uma povoação atrás? É a mesma coisa assim. Abrir caminhos para povoar essa região norte, ocupar essa Amazônia legal com brasileiros. E o senhor disse bem, a criação de Brasília pelo Juscelino foi a interiorização do Brasil. O Brasil estava só no litoral. Havia até aquela história do caranguejo para ironizar o tipo de colonização nossa. Eu tenho um colega que é meu vizinho de gabinete lá de São Paulo, Guilherme Campos. Eu não apoio isso de jeito nenhum, votei contra e tal e tal. Guilherme, vamos conversar. E a gente tem conversado, e a posição dele é essa, mas vai retirar dinheiro para poder pagar vereador, cargos que vão ser criados e tal e tal. Eu também tenho essa preocupação, também tenho. Não pode ser desse tipo assim, né, com essa farra toda. Agora, deixa eu te colocar uma coisa, eu acho que quando você fala do norte e do nordeste, eu acho que tem algumas saídas que ainda não foram levadas em consideração. Essa questão, por exemplo, das florestas que nós temos hoje distribuídas pelo Brasil, nós não conseguimos até hoje agregar valor a esses produtos que existem nas florestas. Por quê? Nós temos uma biodiversidade. Eu me lembro que em 92, na Eco 92, os alemães tinham identificado que nós deveríamos ter cerca de 18 milhões de espécies que ainda não tinham sido catalogadas. É muito provável que nas florestas brasileiras a gente tenha solução para problemas medicamentosos, tipo cura do câncer, cura da AIDS, etc. Os institutos de pesquisa brasileiros poderiam estar localizados nessa região, a mão de obra local de suporte à pesquisa científica, né? E agregar valor, porque ainda hoje a gente vê a pesquisa científica como uma coisa meio filosófica, não como uma coisa financeira, econômica, que renda. Eu vou dar um dado do que eu assisti. Nós fomos na COP lá em Copenhague, de evento de mudanças climáticas. E aí tinha uma empresa, vou fazer o comercial aqui porque é o nome de uma empresa, a Nokia, que fabrica celular. Aí o sujeito diz, olha, aqui é a fábrica da Nokia. Tem um predinho de 5 andares, isso não é possível que a Nokia, que distribui aparelhos pelo mundo inteiro. Ele falou, não.
eles sabem agregar valor ao produto. E aí eu entendi o que ele estava dizendo. Por quê? Porque eles fabricam no mundo inteiro e recebem royalties de volta. O Brasil ainda é um país que, desde 1925, exporta café em saca e traz o café beneficiado de volta. Nós estamos comprando café de Zurique, da Suíça. O maior produtor de café do mundo é a Alemanha, não tem um pé de café. O segundo produtor de café do mundo é a Itália, não tem um pé de café. E nós que somos produtores, os maiores produtores de café... O Brasil não industrializa. Nós devemos mandar... O café que vem de Zurique, é aquele cafezinho expresso com aquele materialzinho de alumínio. O alumínio podia ser feito aqui. O blend do café poderia ser feito no Brasil. Então, a mesma questão de valor agregado, nós devemos dar para os estados que têm essa condição, têm que receber de volta os seus recursos, porque tem essa identidade da biodiversidade dentro do seu estado. Isso não acontece só com o café, não, a soja também. Também. A soja, os nossos minérios. Não agregamos valor. Não agregamos valor. Olha, eu vou dar um exemplo. Desculpe, o país ainda também não investe, hein? Os Estados Unidos, quando quer proteger o algodão, subsidia. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o governo federal não subsidia nada. No estado do Amazonas, fala assim, floresta, o estado do Amazonas tem 97% da floresta amazônica em pé. Intacta, é verdade. Intacta. Por causa da zona, dizem por causa da zona franca de Manaus. É verdade. Porque deu renda. Nenhum cidadão que mora na mata vai ver um filho dele passando fome e com aquela madeira ele derruba um pé de pau daquele para comprar uma lata de leite. Você tem que criar condições das pessoas sobreviverem na mata e serem fiscais dela. Lá no Amazonas tem um programa chamado Bolsa Floresta, criado pelo governo, que fez uma fundação que recebe dinheiro do mundo inteiro para manter o nativo lá na floresta vigiando. É o governo do Amazonas que fez. É o governo Tocantins, seu estado, teve um desmatamento muito grande, né? Muito grande. O Tocantins, hoje não se desmata mais no Tocantins, mas nós tivemos um desmatamento grande. Muito né? grande. Muito Esse grande. do Amazonas foi feito pelo governador Eduardo Braga, que hoje é senador, Hoje inclusive. é senador. Fez um trabalho fantástico nesse aspecto. Agora, o estado não é do nosso Pará, partido, nem do meu, nem do dele, mas é um sujeito meritório, né? Meritório. Você pega o estado do Pará. O estado do Pará tem 67% da floresta amazônica em pé. É o mais contestado em termos de derrubada. Mas lá não tem uma atividade econômica que permita manter o povo. Tá? Então, se o governo tivesse mais presente naquela região e atentasse para esses detalhes, nós resolvíamos muito. O mundo inteiro quer pagar pelas florestas, menos o produtor brasileiro que não recebe. Essa briga do Código Florestal, o que é isso? 80% de reserva. O cara tem uma fazenda de 100 alqueires, tem que preservar 80%. Confiscou 80% do patrimônio dele. E pior que do jeito que está... Será que a fazenda é econômica só com 20% de exploração? Quem é que vai pagar os outros 80%? Mas o pior do que isso não é... Veja bem, o governo federal não conseguiu até hoje e não vai tirar da clandestinidade o produtor. Por um único motivo. Eles não regularizaram as terras brasileiras. As terras ainda são devolutas, são usucapião e etc e tal. Bom, conclusão, se não tiver um regramento, pode fazer alteração. Eu sou contra a mudança do Código Florestal como está sendo proposta pelo Aldo Rebelo. Sou visceralmente contra, porque eu acho que ele não vai resolver o problema nem da agricultura e nem da questão ambiental. Porque enquanto o governo federal... O governo já está pensando em mandar uma proposta. Mas eles têm que regularizar... Por causa da controvérsia gerada em torno do parecer do deputado Aldo Rebelo. O parecer dele é imprestável, eu já disse isso a ele. Estou dizendo isso publicamente aqui, mas já disse isso a ele. Eu acho o seguinte, enquanto nós não tivermos a situação fundiária brasileira regularizada, o produtor, seja pequeno, médio ou grande, vai continuar na clandestinidade, vai continuar sendo penalizado. É essa a questão. Até para ajudar na agricultura, eles não percebem esse tipo de coisa. Então, eles estão tentando aprovar um projeto... E o senhor é defensor do meio ambiente. Mas eu tenho feito isso. O produtor rural. Mas acho que tem que defender o produtor rural também. Porque, veja bem, o Código Florestal, sabe como ele foi gerado a primeira vez que ele foi concebido? Por agricultores. E por que os agricultores fizeram o Código Florestal? Isso nós estamos falando de décadas para trás. Porque eles queriam preservar a cultura da agricultura. Sem água você não produz, sem floresta você não produz. Quer dizer, tudo isso está exatamente junto, no mesmo processo, na mesma dimensão. Agora, o governo federal tenta fazer uma cortina de fumaça, manda um projeto ou incentiva um projeto de mudança do Código Florestal e não fala na regularização fundiária, que é o grave problema brasileiro hoje. E aí começam aquelas ilações malucas
de gente imaginar que os estrangeiros, os yanquis imperialistas, querem dominar a nossa floresta. Isso não existe, isso é Agora, falácia. isso teria que envolver um mapeamento nacional Nós temos que fazer uma da terra, aerofotogrametria do país como um todo e a regularização fundiária. Ou seja, se você tem uma terra, você tem que ter o documento, até porque se você quiser fazer empenhar um recurso... A titularidade, né? Exatamente. Senão não adianta. Tentaram fazer isso no governo passado, do governo federal, criou-se um ministério, eu não me recordo o nome do ministro, que ele foi para fazer a regularização fundiária da Amazônia. Era um grande projeto. Começou a fazer um trabalho bom, o INCRA não deixou. Então, esse é o grande problema. Mas você tem que ter um presidente da República que seja presidente. Deve ser uma não política de governo. O INCRA, né? que é um órgão Política do de governo, governo. o INCRA, um órgão do governo, impediu a titularização. Mas aí o governo tem que Então, chamar, César, tem que chamar o governo federal, a Casa Civil, chama os membros que vão atuar, junta quem vai fazer o licenciamento, quem vai fazer o levantamento, chama todos os órgãos e faz o trabalho. O que acontece é o seguinte, eles dividem o governo de tal maneira, politicamente, então esse é do partido tal, esse é do partido tal, esse é do partido tal. Na hora que sentam numa mesa, não conseguem resolver. O movimento social Esse cuida não há do integração. Então, não vai acertar nunca. Esse é o não professor acerta está nunca. dizendo a O governo verdade. funciona. Eles não Mas conseguem. quem deve cuidar disso, quem deve fixar a norma, a orientação, a diretriz, é o presidente da República. Isso é uma estratégia de país. É o presidente da República. Se a presidente da República não chamar Todos para ela essa os questão, ministros, evidente, todos os são subordinados a subordinados ela. estão obrigados a seguir essa linha. Acho Mas que a não atende. autoridade do presidente, eu acho que um presidente da República é igual um cristal. A sua autoridade não pode nem ser arranhada, ainda mais trincada. Então, quando o presidente da República determina e seus não é assessores atendido? não é atendido, acho que aí arranhou a autoridade. Né? Ó, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados César Alum, do PPS de Tocantins, e Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.